Depois de um ano de preparação, a Magistratura Mineira realiza aqui o primeiro congresso de sua história aqui em Belo Horizonte. Serão 3 dias de palestras e debates qualificados em diversas áreas do direito, cultura e humanidades. O tema principal é magistratura, democracia e responsabilidade social. O evento tem a parceria e o apoio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, Escola Judicial do Desembargador Edésio Fernandes, Prefeitura de Belo Horizonte e Associação dos Magistrados Brasileiros. O presidente da MAGES, juiz Luiz Carlos Rezende Santos, abriu os trabalhos e fez saudação a todos os presentes. Ainda na abertura foi feita a entrega do Prêmio AMAGES de Jornalismo. A iniciativa da AMAGES foi valorizar o jornalismo profissional nesse contexto de fake news e assim reconhecer também a importância social da magistratura. Em seguida foi proferida a palestra magna pelo ministro Carlos Mário Veloso, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Ele pontuou as conquistas da urna eletrônica. Aqui ao meu lado, o grande anfitrião desses 2 eventos de hoje, o Prêmio AMAGES de Jornalismo e também o Congresso da Magistratura Mineira, juiz Luiz Carlos Rezende, presidente da Associação dos Magistrados Mineiros. Esse encontro, doutor Luiz Carlos, é inédito na classe, tanto o prêmio como também o Congresso da Magistratura. Qual a importância deles? Já era hora de chegar, né? A magistratura nacional sempre preocupa muito com o contato e o relacionamento com a mídia, não é? E achamos que aí chegou um ponto, né, de que a mídia regional precisa também de ter esse reconhecimento e esse estreitamento do relacionamento. E o Congresso é isso, é congraçar. Acima de tudo, depois desse período de pandemia, né, a importância que tem de voltar, as pessoas voltar a conviver, se encontrar, conversar, né? É um período muito rápido, mas muitas informações e um momento único para a classe. É uma programação até muito rica, né? Reunindo aí, combinando literatura, poesia, direito, cultura, enfim, envolvendo magistrados, parceiros, familiares. Qual a importância dessa riqueza, desse debate? Acima de tudo, a integração da magistratura. E a magistratura não é feita apenas do juiz, é do juiz e de seus familiares. E não é somente o juiz que está na atividade, é o juiz também que já está na inatividade, né? Os aposentados. Essa é uma confraternização de todos nós. Então, das pessoas do passado, dos magistrados do passado, que abriram as portas para o futuro, para essa magistratura do presente. Com certeza os debates vão tocar, focar, buscar entender ali qual que é o futuro, os desafios, o aperfeiçoamento da magistratura e do judiciário. Por onde que passa tudo isso? Nessa construção. É uma construção plural, não é? É uma construção que não pode vir apenas de uma diretoria, de uma associação de classe, é uma construção de todos. O que nós queremos é isso, é o estreitamento dos associados com a associação para que a gente possa alcançar os melhores caminhos. E o tema é bastante interessante porque é magistratura, democracia, responsabilidade social. Onde é que esses 3 elementos importantes civilizatórios se cruzam? Em tudo, né? A magistratura na sensibilidade com a responsabilidade social, né? Acima de tudo, de saber qual é a dimensão dos seus atos, dos seus gestos, de suas decisões, quais são as consequências disso, sempre democráticas, né? Num processo de construção da lei, de quem são os nossos legisladores, de como de onde vem o nosso povo, das origens, né? E respeitar a cultura do lugar. É isso. 2 coisas importantes e visíveis aqui nesse encontro. A primeira delas é a presença feminina. Isso é mais democracia para o judiciário? Eu diria que, acima de tudo, é muito mais a integração. A magistratura feminina, ela precisa estar mais presente, ela tem situações muito pessoais que precisam ser desvendadas para que a prestação judicial se aprimore e a juíza se sinta cada vez mais feliz para permanecer na magistratura. E a última coisa, segunda coisa visível aqui que eu percebi, é essa meta da magistratura de desenvolver uma interlocução maior com a sociedade. É uma meta? Sem dúvida. A magistratura tem que estar próximo de onde vêm suas origens, para onde é destinado as suas decisões, né? É para a sociedade. Que sociedade é essa? Não é? É uma sociedade que vem da literatura, da cultura, das tradições, e é isso que a gente precisa resgatar e se aproximar.
Aqui ao meu lado a desembargadora Mônica Cifuentes, que é a presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com sede aqui em Belo Horizonte. Doutora Mônica, a senhora está participando aqui hoje, prestigiando o evento da magistratura estadual, trazendo aqui aquelas influências, as boas orientações, informações da magistratura federal. Qual a importância dessa busca incessante do aperfeiçoamento do judiciário? Boa noite, Orion. É uma alegria eu estar aqui. Eu falo que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais é a minha casa também, porque foi aqui que eu comecei a minha carreira como magistrada. E a contribuição da magistratura federal ao evento é dizer exatamente desse congressamento, da necessidade que nós temos de nos unir como magistrados em uma unidade. Nós somos todos juízes, seja magistrado trabalhista, seja magistrado da Justiça Estadual, Federal, e nós todos temos um objetivo comum, que é esse de distribuir justiça. E apesar do congressamento, há um tema aqui bastante denso nesse evento, que é a magistratura, democracia, responsabilidade social. Onde que esses três elementos se cruzam? Esse é o elemento, a discussão do momento. Eu acho que é o nosso grande desafio no século XXI, conjugar esses três fatores, porque a responsabilidade da magistratura, não só na construção e na manutenção da democracia, como também a sua responsabilidade social, não apenas perante a população em geral, perante o jurisdicionado, mas especialmente em relação ao olhar para aquelas pessoas mais carentes e que são as que mais necessitam de nós. Aqui ao meu lado o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Maurício Soares. Doutor Maurício, qual a importância desse evento, que tem um tema bastante interessante e bem denso, que é democracia, responsabilidade social, magistratura, urnas eletrônicas? Em primeiro lugar, é uma oportunidade muito boa de rever os colegas, de agregar, de termos esse convívio social. E o evento vem trazendo uma parte técnica muito interessante, que é falar sobre exatamente a democracia. Passamos este ano por um teste muito difícil para a democracia brasileira, então é muito importante sempre ressaltar esse ponto aos juízes do Estado de Minas Gerais. E como é que você vê a importância também desse aperfeiçoamento do judiciário e da própria magistratura, sempre que há um encontro como esse, além do congressamento, vem também esses debates qualificados? O aperfeiçoamento do juiz faz parte da carreira, né? O próprio tribunal tem também a sua escola judicial e cobra dos juízes esse aperfeiçoamento. Por isso é muito importante essa oportunidade que a MAGES está criando para também trazer esse aperfeiçoamento para todos os associados. Eu converso agora com a juíza Daniela Cunha Pereira, que é diretora de comunicação da MAGES. Doutora Daniela, esse evento, são dois grandes eventos aqui, reunindo o prêmio AMAGES de jornalismo e o Congresso da Magistratura. Qual a importância desses dois eventos que são inéditos na classe? A importância do evento é fundamental, eu diria até mesmo histórico, né? Porque nós estamos a um só tempo promovendo a integração dos colegas, trazendo temas importantíssimos para a gente debater, de uma maneira, inclusive, que foge à esfera só do direito, tratando o magistrado e a magistrada de uma forma integral e ainda prestigiando o jornalismo, um jornalismo feito de forma profissional e com apreço às regras da democracia. Então, eu acho que, sobre todos os ângulos, esse é um evento histórico para a magistratura mineira. E essa valorização, tanto do jornalismo profissional como da magistratura perante a sociedade, é muito importante nesse contexto aí de fake news, né? Quem não sabe o que é mais que é verdade, o que é mentira. Sim, a gente precisa trabalhar como magistrados e magistradas, nós temos a obrigação de trabalhar pelo fortalecimento das instituições democráticas. E o jornalismo é um dos pilares, a gente sabe, o jornalismo profissional é um desses pilares, então é importante a gente trabalhar nesse sentido. E esse evento, ele, ao mesmo tempo que ele permite que os magistrados conversem entre si, ele também promove uma conversa com a sociedade. Então, eu acho que daí vem a importância. Eu começo agora com o vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant. Doutor Paulo, o senhor está prestigiando também esse encontro aqui da magistratura. Qual que é essa relação do executivo para o judiciário? Qual a importância desse entrosamento? O judiciário é fundamental, né? E principalmente nesses momentos de muita turbulência, o judiciário é fundamental porque ele estabelece os limites do exercício do poder executivo, né? Numa democracia, é fundamental que o poder judiciário exerça o papel de guardião da Constituição, guardião da democracia. E nesses momentos de hoje, o judiciário, de certa forma, a gente pode dizer que está vivendo sob um estresse, né, institucional. Mas, de uma forma geral, a gente pode dizer que tem saído bem. A magistratura mineira e brasileira estão se portando à altura do momento que a gente está vivendo. O tema daqui hoje procura amadurecer essas relações
mais intensas aí, institucionais, como magistratura, democracia e responsabilidade social. É uma combinação fácil de ser feita? Não, não é fácil, mas na democracia nada é fácil. Mas é sempre melhor, não é? É sempre melhor. Quer dizer, esse contraponto dos poderes legislativo, do judiciário e do executivo, de certa forma, muitos ocupantes de cargo executivo entendem que isso atrapalha, que é um obstáculo, torna as coisas mais difíceis, mais lentas. Ainda bem, que é desse entendimento, desse diálogo, né, dos três poderes que a gente encontra as melhores soluções para o país, que são complexas. Ninguém pode se arvorar em ter a verdade, ser um dono da verdade. Nem o executivo, nem o legislativo e nem o judiciário. Temos que sentar, dialogar e buscar as convergências. Eu converso agora com o professor, filósofo e escritor Mário Sérgio Cortella, que participou do primeiro congresso da magistratura mineira aqui em Belo Horizonte. Professor, como foi sua participação? O que o senhor trouxe para os magistrados? O bom da acolhida é quando as pessoas elas são sinceras no movimento de aplauso ou de recepção e fazem com que a gente seja capaz, né, de sentir-se com a relevância que o ambiente tem. A magistratura ela tem uma importância decisiva no cotidiano das comunidades de vida, especialmente, né, quando ela é colocada num estado como Minas Gerais. E quando a gente nota que as pessoas se encontram, mulheres e homens, para fazerem melhor aquilo que precisa ser bem feito, claro que isso é absolutamente elevante. Então, eu me sinto não apenas honrado, isso sem dúvida, mas alegre, né, também de fazer parte dessa situação. O tema principal do Congresso foi magistratura, democracia e responsabilidade social. Uma combinação ousada nos tempos de hoje? Ainda bem. Né? A ousadia ela não é de modo algum, né, o aventureirismo. Esse tema tem que ser trazido, tem que ser lidado, não até que as pessoas se cansem, mas até que elas se convençam. Por isso, articular a ideia de magistratura, democracia e responsabilidade social é um modo de estabelecimento de um compromisso, e não apenas, né, de um slogan que se trabalhe dentro de uma reflexão. E esse compromisso é o que a gente deseja de pessoas que se dedicam ao campo da justiça. Faremos agora um pequeno intervalo e voltaremos no próximo bloco ouvindo mais magistrados, mais magistradas sobre depoimentos desse congresso e também uma entrevista exclusiva com o ministro Carlos Mário Veloso, que é o palestrante desta noite. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje uma edição especial para destacar o primeiro congresso da magistratura mineira, realizado aqui em Belo Horizonte. Aqui ao meu lado, a vice-presidente administrativa da AMAGSA, Associação dos Magistrados Mineiros, a juíza Rosemary das Graças do Couto. Doutora Rosemary, foi muito significativo que veio a presença feminina crescente na magistratura. E esse debate de hoje aqui é qualificado nesse sentido para valorizar esse crescimento e essa presença das mulheres. Com certeza. A presença feminina na magistratura mineira ainda é pequena, né, consideravelmente, e tende a crescer como está crescendo, inclusive a presença feminina em cargos diretivos no tribunal. Nós já estamos vendo isso, né, e essas discussões são muito propícias para o momento, né? Eu acho que o Congresso está dando uma abertura para isso, né? Tanto é que a presença feminina no Congresso, em termos de magistradas, também está sendo significativa, né? E essas discussões são propícias. E a senhora, como representante ativa da magistratura feminina, teve uma conquista recente importante para a AMAGSA, que foi esse programa do tribunal para as gestantes, valorizando a magistrada, mãe também, né? Com certeza, com certeza. Acho que foi uma vitória da magistratura, da mulher magistrada e da AMAGSA, e outras conquistas com certeza virão, né? A nossa coordenadoria da mulher tem sido muito atuante nesse sentido, né? Ouvindo as magistradas, os anseios das magistradas e formalizando isso através de benefícios para todas. Aqui ao meu lado o ministro Carlos Mário Veloso, palestrou aqui hoje no Congresso da Magistratura e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Ministro, qual a importância das urnas eletrônicas para a democracia no país? Muito importante. Por quê? Porque democracia representativa
vale o povo, que é o titular, não é, da soberania, ele manda através de representantes escolhidos, não é, segundo regras eleitorais, segundo a lei eleitoral. E é importante que as urnas, então, reflitam a vontade do eleitor. As eleições anteriores a 1996, quem vivenciou sabe, eram marcadas pela corrupção, né? O mapismo, a falsificação de cédulas, aproveitamento de votos em branco na calada da noite, porque as eleições, a apuração, as apurações eram demoradas, levavam dias. Então, a fiscalização podia, por parte dos partidos, podia cansar, esfriar, era a hora dos aproveitadores, né? De modo que o mapismo, que foi o mapismo, que era o mapismo que se extinguiu por completo. Na apuração havia um servidor, não é? Geralmente servidores que não eram da Justiça Eleitoral requisitados, porque o quadro da Justiça Eleitoral é muito pequeno, quadro de servidores. Muito bem. Um contava os votos, o outro cantava. Fulano de tal, 30 votos. O implantado estava ali a serviço, certamente de um candidato, anotava no quadrinho 03, ao invés de 30. Guardava 27 na cabeça para o seu candidato. Aparecia, era cantado então o nome do candidato daquele servidor. Ele então somava 5 votos, ele somava os 27 com mais 5, 32. Isso era o mapismo. Elegia e deselegia. E havia também um mapismo inocente. Na hora de lançar, o servidor se equivocava, não é? Depois de 2, 3 dias, 4 dias de apuração, cansaço, calor, as nossas eleições são feitas sempre no mês de outubro, novembro, não é? Meses já calorentos. Então, muitas vezes vencidos pelo cansaço, o servidor cometia esses erros. Inocentes, porém, significativos. Ministro, como é que o senhor avalia? O senhor trouxe essa experiência, esses ensinamentos do senhor aqui hoje nesse congresso da magistratura mineira. Como é que o senhor avalia essa possibilidade de cada vez mais de aperfeiçoamento da magistratura e do judiciário? Isso é fundamental. É muito importante o aperfeiçoamento. E o que temos visto que os tribunais de justiça, os tribunais regionais eleitorais, eles têm se esforçado sempre para aperfeiçoar não somente os magistrados, não é? Concursos seríssimos, duros, mas também os serviços, né, de cada dia da justiça eleitoral, da justiça comum, enfim, dos trabalhos judiciários. É um esforço permanente do Poder Judiciário nesse sentido. Aqui ao meu lado, o primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Alberto Vilas Boas. Doutor Alberto, como é que o senhor avaliou esse encontro da MAIS, que apesar de congressamento, também tem uma parte do Congresso que vai densar por debates importantes aí do direito? Como é que o senhor avalia? Eu acho que essa iniciativa da MAIS ela é muito importante porque permite não só um congressamento entre as pessoas, entre os juízes, desembargadores e todos aqueles que são associados à instituição, mas também permite evoluirmos no sentido de construirmos soluções jurídicas que possam ser utilizadas pelos juízes no seu dia a dia como agentes do serviço público, né? E difundir a cultura jurídica e também a cultura humanística, que é muito importante, né? O juiz hoje ele não pode ficar preso somente à interpretação de textos jurídicos, ele precisa se abrir para a diversidade da vida, de outras áreas que são correlatas ao direito, para que
o trabalho final dele, a sentença, possa refletir um caráter humano, né? Uma resposta jurídica que além de legal, ela seja humana e seja sensível à realidade em que as pessoas estão envolvidas. Eu converso agora com a presidente da Associação Mineira do Ministério Público, a promotora Larissa Rodrigues Amaral. Doutora Larissa, qual a importância desse congresso, que a Márcia é o primeiro dela, a senhora é experiente em congressos, né? A importância do congressamento ao mesmo tempo que está aí dedicando ao aperfeiçoamento do sistema de justiça. Bom dia, Orion. Sempre um prazer revê-lo e conversar com você. É uma grande honra, uma grande alegria estar aqui no Congresso da Magistratura Mineira. Quero parabenizar o presidente Luiz Carlos pela realização do evento e pela sua importância para a troca de experiências entre os magistrados, com as demais instituições, com os demais órgãos do sistema de justiça. É muito importante compartilhar o conhecimento entre todos e principalmente com palestras de renome, não só na área jurídica, como também em outras áreas do conhecimento, expandindo de forma a tentar encontrar soluções para graves problemas que o país enfrenta. Eu converso agora com o secretário-geral do governo de Minas Gerais e vice-governador eleito, Matheus Simões. Doutor Matheus, qual que é a importância desse evento e da presença do governo de Minas aqui prestigiando esse evento? Para nós é muito importante sempre estar nos eventos da magistratura, porque nós não podemos esquecer que esse equilíbrio de poderes não significa um distanciamento. Ele significa um convívio respeitoso e construtivo. E Minas Gerais foi, ao longo dos últimos 4 anos, uma prova de como é possível ter um relacionamento construtivo, positivo, entre o Executivo e o Judiciário. Apesar do que a gente viu em outros estados e na própria União, aqui nós não tivemos problemas em nenhum momento administrativos ou judiciais na relação. O governo perde muitas ações, ganha outras tantas, tem o Poder Judiciário no controle dos seus atos, mas entre as duas esferas existe respeito. Parte desse respeito é isso, estar presente nos eventos, ouvir o que está sendo discutido, construir com eles. Aqui ao meu lado, a desembargadora Paula vai contar para nós as impressões dela sobre esse primeiro encontro, esse primeiro congresso da magistratura mineira, que apesar do congressamento tem também muito debate técnico de qualidade. Que avaliação a senhora faz para o aperfeiçoamento do judiciário? Olha, a gente precisa parabenizar o presidente Luiz Carlos, porque realmente um congresso maravilhoso, que demonstra a liderança dele, com muito ensinamento jurídico, permeado por questões sociais, questões literatura, e hoje tivemos painéis maravilhosos sobre a questão do etarismo, a questão da violência contra a mulher. É preciso que que o juiz, né, que o magistrado enxergue essas questões que são muito importantes, são muito caras na nossa sociedade. Então, realmente, a par, né, claro, dessa oportunidade de convivência entre os magistrados, que é sempre engrandecedora. Então, gostaria de deixar mais uma vez meus parabéns para o presidente Luiz Carlos e dizer da satisfação da gente ter tido a oportunidade de participar. Eu converso agora com a juíza Mônica Silveira Vieira, que é juíza auxiliar da primeira vice-presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Qual a importância desse evento aí, olhando as instâncias diversas do judiciário, a segunda instância e a primeira instância, que sempre reclama valorização? Esse evento, a realização desse evento pela Amages é um marco. Já faz algum tempo que a Amages não realizava um evento tão portentoso em termos formativos, e essa retomada dos eventos de formação humana e jurídica propriamente dita pela Amages representa um investimento valiosíssimo, de grande importância para os magistrados. Eu estou imensamente feliz de ter a oportunidade de ver isso acontecer. Nós, magistrados, sentimos falta de congressamento, sim, mas também de termos essas oportunidades de trocar ideias e de poder fazer isso à luz de palestras belíssimas, como as que teremos a partir de hoje, não apenas nos trazendo ideias jurídicas novas ou ideias já existentes mais aprofundadas, mas também de reflexões sobre o nosso ser, o nosso existir, os novos tempos tão angustiantes que vivemos, e essa oportunidade de fazer isso juntos
vivendo juntos as nossas experiências, trocando nossas angústias. Esse é um papel importantíssimo que a associação retoma agora. Aqui ao meu lado, o desembargador Nelson Messias de Moraes, ex-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ex-presidente da Associação dos Magistrados Mineiros. Doutor Nelson, mais uma vez a AMARJS aqui saindo na frente, buscando esse aperfeiçoamento do judiciário por meio de um debate, congressamento. Como é que você avalia esse encontro? Olha, esse Congresso Mineiro de Magistrados, ele é sonhado há décadas. E agora, num momento crucial da vida nacional, a AMARJS realiza esse congresso. Minas é um polo aglutinador politicamente da magistratura brasileira e são temas muito caros, não só à magistratura, mas à sociedade de um modo geral. Portanto, eu gostaria de parabenizar o presidente Luiz Carlos e toda a diretoria por essa grande iniciativa. Nós precisamos de muito debate e precisamos refletir sobre muitas questões que afetam o judiciário brasileiro e, por consequência, a sociedade. Um tema bastante interessante e polêmico no momento, reúne aqui magistratura, democracia e responsabilidade social. Onde que esses temas importantes, civilizatórios, se cruzam? Olha, eles se interligam, porque eles é que forjam o marco civilizatório de uma sociedade. A democracia é fundamental para que o povo possa se expressar, para a escolha dos seus representantes, para a manifestação dos seus pensamentos. O compromisso social, ele é fundamental não só do poder executivo, mas do poder legislativo, do poder judiciário e da sociedade como um todo. E vem num momento muito oportuno da vida nacional, onde se dissemina o ódio, onde se dissemina fake news, enfim, eu acho que o momento é o momento adequado. O senhor foi quando o presidente da AMARJS, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sempre valorizou a primeira instância. E hoje aqui é um momento para ela realmente avançar e se valorizar e aperfeiçoar. Olha, é algo muito interessante valorizar a primeira instância, porque é onde tudo começa e onde tudo termina. E os juízes de primeiro grau, às vezes, estão mais distantes da direção do tribunal, e é a AMARJS, que é esse braço político da magistratura, que faz essa interlocução e essa ligação. E hoje eu vejo aqui magistrados de todos os cantos do Estado e magistrados do país inteiro. Muito bem, ouvimos aqui magistrados e magistradas sobre o primeiro congresso da história da magistratura mineira, envolvendo debates na área do direito, cultura e humanidades. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.